Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O versículo 15 de Mateus 24, versículo 15, dá mais uma pista que o assunto aqui tem a ver com Israel e não com a igreja. Porque nesse momento todo aqui, a igreja já foi arrebatada, não aparece o arrebatamento da igreja neste capítulo, porque era um mistério ainda que seria revelado apenas a Paulo e aos outros apóstolos. Então a igreja não aparece aqui. A igreja é um hiato, né? um parêntese na profecia do Antigo Testamento. A igreja não aparece no Antigo Testamento. Mas quando ele fala aqui quando pois virdes, versículo 15, que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Então agora ele está falando de alguma coisa, de uma profecia do Antigo Testamento. O que foi que Daniel falou? Lá no capítulo 9 de Daniel, no versículo 27, quando ele fala do aparecimento do anticristo, ele diz assim: e ele firmará aliança com muitos por uma semana. Lá em Daniel ele está tratando de semanas de anos. E na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oblação. Isso dá a entender que haverá o templo reconstruído nesse momento, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Nesse ponto, da metade da semana de 7 anos, semana profética, é que realmente começa a grande tribulação. Os primeiros 3 anos e meio foram o princípio das dores. Mas a partir desse ato aqui do anticristo, que ele é descrito em Apocalipse 13, nós vemos que começa então realmente a parte brava da grande tribulação. Em Apocalipse 13, versículo 15, o anticristo vai colocar um ídolo dentro do templo, em Jerusalém, e vai obrigar a todos a adorarem o ídolo. E quem não adorar o ídolo será punido com a morte. Então, lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 15, diz assim: E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, porque ele faz uma imagem da besta e coloca no templo, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Aqui entram todos aqueles vídeos de teorias conspiratórias, dizendo que a imagem da besta é inteligência artificial, ou é um computador, ou é qualquer coisa. Eu prefiro nem querer misturar essas coisas com a profecia bíblica, porque nós estamos falando aqui de poderes sobrenaturais. Esse anticristo terá poderes sobrenaturais, terá poder de fazer descer fogo do céu à terra, como também fala em Apocalipse. Então ele não precisa de um computador ou de uma inteligência artificial ou qualquer dublagem de uma imagem que fale. Vai acontecer, nós sabemos que vai acontecer. Como vai acontecer não é da nossa alçada tentar descobrir, porque isso não é importante. O importante é saber que ele vai dar espírito à imagem da besta, ou seja, vai reviver essa imagem da besta, vai colocar uma imagem lá e essa imagem vai falar. Ela vai falar. E quem não adorar essa imagem da besta será morto, né? A colocação dessa imagem no templo será o sinal de que a grande tribulação começou. Aí que começa no versículo 16 aqui do nosso capítulo, né? Versículo 15: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Eu nunca fui para a Judéia e não pretendo ir para a Judéia. O que eu iria fazer na Judéia? Nada. Então isso aqui tem tudo a ver com Judéia, com judeus,
na Judéia, com Israel, com Jerusalém e tudo mais. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Por que ele fala isso aqui? Aqueles que passaram pela inundação ali no Rio Grande do Sul sabem muito bem que se tivesse conseguido chegar no telhado da casa, não deveria tentar mergulhar para buscar a sua fotografia da namorada dentro da casa, porque a coisa ia ser muito rápida, a inundação ia levar todo mundo. Então ele tinha que ficar no telhado esperando o socorro no telhado, um helicóptero, um barco que viesse, qualquer coisa que viesse. Então quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa, porque vai ser realmente uma inundação de juízo que vai cair sobre a terra, em especial a terra de Israel. E por isso que ele fala também no versículo 18, quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes, larga as vestes para lá. E aí ele fala da dificuldade que terão as grávidas, no versículo 19, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Para quem não sabe, apesar de a terra de Israel ser um clima moderado, né, um clima ali mediterrâneo, o inverno lá é rigoroso, o inverno lá cai neve. Então o inverno lá se você pega vídeos da época de inverno, você vai ver tudo coberto de neve ali. Mesma coisa em alguns países lá do Oriente Médio, né? Você pega o Afeganistão, nós vimos muitos vídeos e imagens do Afeganistão por causa da guerra que tinha lá. E a gente via o pessoal todo encapotado, e a neve aparecendo nas montanhas, nas encostas, porque é uma região que neva. Então, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Por quê? Porque vai ser muito difícil, vai ser um tempo de imenso sofrimento. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Ora, peraí, eu moro no Brasil, não tem praticamente inverno aqui, né? E eu não sou adventista do sétimo dia, para mim não tem problema nenhum a minha fuga ocorrer no sábado. Então isso aqui não é para cristãos. E o foco disso aqui é ali no Oriente Médio, na terra da Judéia. E quem é que não pode fugir no sábado? O judeu. Porque o judeu ele era exortado a não caminhar uma certa distância, né? Não poder andar mais do que uma certa distância. Eu acho que isso está lá em Êxodo, né? Em Êxodo capítulo 16, versículo 29, diz assim: vede porquanto o Senhor vos deu o sábado, portanto ele no sexto dia vos dará pão para 2 dias, cada um fique no seu lugar, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. E depois tem mais passagens que dizem quantos passos ou que tamanho, que distância um judeu podia andar no dia de sábado. Mas isso não tem nada a ver com o cristão, como a gente já viu, né? Então vai ser ruim se a fuga acontecer no inverno ou no sábado. E aí no versículo 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Inclua-se aí o dilúvio, inclua-se aí todas as guerras, as 2 guerras mundiais, inclua-se aí todas as 2 guerras mundiais. E quando fala de grande aflição desses dias, é importante entender que não vai ser apenas aflição física, não vai ter bomba atômica, não vai ter coisa desse tipo. Vai ter aflição física também, mas muito da aflição será aflição mental. A aflição, porque Satanás vai estar correndo solto, né? O mal vai estar tomando conta de tudo. Então, muita aflição mental, psicológica principalmente. Então, haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, quando houve o dilúvio, né, no começo. Até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos ou dos eleitos, serão abreviados aqueles dias. Então aqui que esses escolhidos ou eleitos são os eleitos de Israel.
não são os eleitos da igreja. Por favor, abotoe o botão na casa certa, na casa correta. E quando fala que os dias serão abreviados, né? Isso não quer dizer que você vai olhar para o relógio e de repente seu relógio parou de funcionar ou alguma coisa assim. Não. Talvez, agora eu estou aqui supondo, né? A noite vai chegar muito mais rápido do que normalmente chegaria. Para diminuir o tempo de dia, o tempo de luz do sol, porque a noite seria uma maneira também de esconder os judeus, de proteger os judeus de perseguições e ataques e mortes, porque o manto da noite cairia sobre a terra para protegê-los. Mas um outro ponto que fala aqui, nenhuma carne se salvaria. O que quer dizer que nenhuma carne se salvaria? Se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Ou seja, todos morreriam desses eleitos, né, desses escolhidos por Deus. Isso aqui fecha aquela afirmação do versículo 13. Mas aquele que... versículo 12, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ah, viu? Para ser salvo precisa perseverar até o fim. Ok, mas leia o versículo 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. O que quer dizer que nenhuma carne se salvaria? Nenhum ser humano permaneceria vivo. É isso que ele está falando. Então lá o versículo 13, o que perseverar até o fim será salvo, significa aquele que se desviar das balas, aquele que correr rápido, que se esconder num buraco, perseverando para manter a sua vida. Ficará a salvo, seria uma tradução até mais correta aí. Aquele que perseverar até o fim, ficará a salvo, porque lá no versículo 22 fala que nenhuma carne se salvaria se os dias não fossem abreviados. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.